Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a integral de superfície de y ao quadrado mais 2yz ds, onde S é a porção do plano. 2x mais y mais 2z igual a 6 no primeiro octante. No primeiro momento, nós vamos fazer um esboço, de onde procuraremos destacar alguns pontos e também verificar a superfície que é solicitada no texto. Muito bem, então nós temos aqui, para início de conversa, uma função 2x mais y mais 2z igual a 6. Nós vamos montar uma tabelinha aqui para marcar alguns pontos, já que estamos falando do primeiro octante. Então, nós vamos verificar o seguinte: com x, y e z, nos interessa aqui o valor de x quando y é 0 e z é 0. Também nos interessa y quando x é 0 e z é 0. E também nos interessa o valor de z para x0, y0. E a nossa função, repetindo, é justamente a 2x mais o y. E mais 2 vezes z igual a 6. Agora vamos substituir cada uma das informações da tabela. Como nós queremos x na primeira, entre aspas, linha, nós vamos ter então 2x mais o y, que é 0, e mais 2 vezes 0 para z. Tudo isso igual a 6. Se nós fizermos 2x mais 0 mais 2 vezes 0, vamos encontrar 2x. Então, qual é o valor de x que multiplicado pelo 2 gera o número 6? Ora, este x tem que ser o número 3. Agora, se nós substituirmos em x o 0, preservarmos o y e continuarmos substituindo z por 0, agora nós vamos encontrar um y que vale 6. Finalmente, se nós substituirmos mais uma vez x por 0 e agora o y por 0, preservando o z, vamos encontrar também um z que vale 3. E nós vamos destacar esses pontos aqui em nossa tabela. Ou seja, quando x vale 3, o y é 0 e o z é 0. Quando o y vale 6, aí nós vamos ter x0 e z, que é 0. Agora, para que z tenha valor 3, x tem que ser 0 e y tem que ser 0. Vamos marcar então esses pontos aqui em nossa representação no lado esquerdo. Para x3, então nós vamos destacar aqui x, nós temos também z e nós temos o y. Para x, vamos marcar 3, 0 e 0. Então, 1, 2 e 3. Aqui que vai ser o nosso ponto. Então, já deixamos destacado aqui. Nós temos na segunda linha aqui, x0, y6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Reforçamos aqui o número 6. E z é 0. Então, marcamos no próprio eixo. E, por fim, nós temos para z, x0, y0 e z, 3, 2, 3. Também reforçamos aqui o número 3. E agora nós vamos unir estes pontos. E ao fazê-lo, como estamos falando do primeiro octante, a superfície de que estamos falando é justamente essa daqui, representada pela função já destacada. E nós vamos realizar também a projeção no eixo x e y, já, isolando z. Mas nós vamos seguir um determinado modelo. Este modelo nos diz o seguinte: a integral de superfície para uma função de x, y e z, por sinal informado aqui no texto da questão, ds, terá como base, então nós vamos ter aqui ds, que já é conhecida também, e é a raiz quadrada de 1 mais, e a derivada parcial em função de x, e aí nós temos x e y, da função em função de x e y, ao quadrado, e mais a derivada parcial, agora em relação a y, para a mesma função g de x e y, também ao quadrado. E tudo sob
a raiz quadrada. Este 1 aqui também é o quadrado, mas 1 ao quadrado é o mesmo, nós só destacamos o 1 aqui. E no finalzinho aqui, dA. Este dA vai ser justamente as diferenciais dy dx, ou dx dy, ou dy dz, ou dz dx. Depende de como você vai realizar a integração. Como nós vamos optar aqui por fazer no plano xy, então eu escolho fazer dy dx aqui. Vamos destacar também, chamar a atenção aqui para a nossa função, dada por 2x mais o y mais 2 vezes z, que é igual a 6. Veja que nós, por enquanto, só estamos preparando o terreno para poder realizar a integração na sequência. E nós vamos isolar aqui justamente z, fazendo 2z, que é igual a 6, menos 2x e menos o y. Isolando-se z, nós podemos ter uma primeira expressão, que pode ser representada por 6 menos 2x menos y sobre 2. Esta é uma primeira forma de se representar. Uma outra forma de se representar poderá ser expressa por nós separarmos aqui este 1/2, a divisão por 2 é 1/2, e escrever a nossa expressão como sendo z igual a 1 sobre 2 ou 1/2, que multiplica 6 menos 2x e menos o y. Então, esta é uma outra forma de representar. E uma outra ainda seria separar aqui a fração, as frações, na verdade, obtendo-se 6 sobre 2 menos 2x sobre 2 e menos y sobre 2, dando origem, então, a z, que é igual a 6 sobre 2, vai nos levar ao número 3, menos 2 sobre 2, 1x, e menos 1 sobre 2y, ou y sobre 2, se nós preferirmos. E lembrando também que a g de x, y, que está de algum modo destacada aqui no nossa ds, é justamente a função z, 3 menos x e menos y sobre 2. Então, aqui nós temos a g de xy. Consequentemente, vamos precisar também das derivadas parciais informadas aqui sob a raiz. E nós vamos em busca dessas derivadas, como a g de xy informada. Então, vamos dar um destaque especial para esta função, g de xy, que é igual a 3 menos x e menos y sobre 2. Então, nós vamos buscar a derivada parcial em função de x, na função g de xy. Isso significa que nós vamos derivar x. E tudo que não for x vai ser, entre aspas, encarado como uma constante. Logo, a derivada de 3, que é uma constante, é 0. A derivada do x é 1, negativo, então é menos 1. E a derivada de y sobre 2, como ele não contém x, vai ser 0, não precisamos expressar. E nós temos também a derivada em função de y, para g de x, y. Aí nós vamos derivar o y. Derivada do 3, não contém y, é constante, 0. Derivada do x vai ser quadrada aqui como se fosse uma constante, é 0. E a derivada de y é 1, negativo, ou seja, menos 1, sobre 2. Então, agora nós temos as derivadas parciais g de x, g em função de x, xy, e g em função de y, xy. Então, nós temos as duas parciais aqui, uma em função de x e outra em função de y. Mais adiante um pouquinho, nós também, considerando, como já foi destacado aqui, o plano x, y, ou melhor, y, nós vamos encontrar a equação da reta que limita este plano. E nós podemos usar vários artifícios para determinar. Buscar o coeficiente angular da reta, usando na sequência a equação fundamental da reta, ou podemos usar o seguinte, nós temos aqui, para x, se considerar somente xy, 13, 0. E nós temos, se considerarmos só y, 0 e 6. Nós vamos chamar aqui P e vamos chamar de Q. Então, XP e YQ. E nós vamos utilizar aqui a equação segmentária da reta, lembrando, pode ser representado por x sobre p mais y sobre q,
que é igual a 1 apenas por uma questão de facilidade e preferência do professor. Então, nós vamos ter x sobre 3 mais y sobre 6, isto igual a 1. E nós só podemos fazer este tipo de utilização de equação quando nós temos justamente coordenadas nesse formato. 3 e 0, com o 0 sendo destacado, e 0 e 6, também com o 0 sendo destacado. Agora vamos isolar o y. Já já vamos precisar dele isolado. Então vamos escrever x sobre 3 no segundo membro, isolando y sobre 6, que é igual a 1 menos x sobre 3. E vamos reescrever o 6 multiplicando as duas parcelas no segundo membro. Consequentemente, nosso y vai ser igual a 6 vezes 1 é 6, menos 6 vezes x é 6x sobre 3, resultando em 2x. Então, o y isolado já está aqui plenamente destacado. Bem, agora nós temos o que é necessário para poder realizar, então, a nossa integração. E nós vamos nos aproveitar deste modelo aqui. Para isto, então, nós vamos fazer algumas substituições. Nós temos já a função conhecida, f de x, yz, que foi dado na questão. ds também já é conhecida, é a raiz quadrada de, nós só precisamos coletar atribuir as informações já coletadas. dA também já é conhecida. Então, nós vamos escrever toda esta expressão aqui já organizada, já montada. Então, vamos fazer isto agora. Então, nós vamos ter o seguinte. Já organizando a nossa integral, vamos fazer a integral aqui de uma certa região, que vai ser dado por f de, e aí nós temos x, y. Lembre que nós tínhamos f de x, y, z? Pois é, z nós chamamos de g de x, y. Então, já fazemos a substituição. E multiplicando pela raiz quadrada de, que é a nossa ds. 1 mais, e aí nós temos a derivada parcial em função de x, xy, ao quadrado, e mais a derivada parcial em função de y, xy, ao quadrado também. E lembrando que nós tínhamos dA, né, a nossa função ds, então nós vamos ter aqui dA, que chamamos de y dx. E agora vamos buscar as informações que já reunimos. Ou seja, vamos lá então, a integral da região vai ser dada por, aqui na nossa função, y ao quadrado. Então vamos repeti-la aqui. Vamos começar. Então nós temos y ao quadrado mais 2 vezes a função y, e note que z vai ser substituída. E por quem nós vamos substituir? Vamos recordar então, justamente por esta expressão aqui. Então, é esta expressão z que vamos substituir lá em nossa função. Então, vamos fazer isso agora. Escrevendo então, aqui nós vamos ter 3 menos o x e menos y sobre 2. Se você achar necessário, faça uma pausa no vídeo e verifique as informações que estamos substituindo com mais calma, realizando as anotações também, para que não haja perda de informações. Bem, esse número 1 vamos repetir. E agora chegou o momento de nós buscarmos as derivadas parciais. Lembrem, nós temos aqui duas derivadas parciais. Em função de x é menos 1, em função de y é menos meio, que vamos substituir aqui e aqui também. Então, vamos lá. Fazendo a substituição, nós vamos ter, então, menos 1, como já destacamos, ao quadrado, e mais o menos 1 meio, também ao quadrado. E lembrando que é dy dx. Agora é só simplificarmos o que for possível, e nós vamos realizar essas simplificações. Então, a integração aqui da região vai ser dada por y ao quadrado, mais 2y vezes 3, 6y. 2y vezes menos x, menos 2xy. Mais e menos, 2 dividido por 2, 1, e y vezes y, menos y ao quadrado. Multiplicando por 1 mais, menos 1 ao quadrado é 1. E mais menos 1 meio ao quadrado, 1 quarto.
dy dx. Mais um pouquinho de simplificação. Então, nós temos y ao quadrado com y ao quadrado, nós simplificamos. Logo, a integral para a nossa região aqui, então, vai ser dada por... Vejam só que nós temos agora 6y menos 2 vezes x e y, e isto tudo multiplicando. Nós temos 1 mais 1 que gerará 2, e mais 1/4. Calculando seu mínimo aqui, nós vamos ter 4 vezes 2, 8, mais 1 sobre 4, ou seja, 9/4. Então, nós vamos multiplicar tudo isto por raiz quadrada de 9 sobre 4 dy dx. Já poderíamos ter substituído anteriormente o intervalo, não fizemos, mas vamos fazer isto agora. Veja que nós temos que pôr intervalos aqui, os superiores e os inferiores. E quem vai ditar os intervalos é justamente aqui as nossas variáveis de integração, dy dx. Então, o intervalo, entre aspas, interno para y e o externo para x. Nós vamos colocar aqui, então, a integral de 0 até 3. Já vamos ver de onde saem esses valores. E depois a integral de 0 até, chegou o momento de verificar isso. Para x, note que nós temos 0, que é o que limita o primeiro octante aqui, ou a origem de toda a representação nossa, e que vai até 3, então de 0 até 3 para x. E no caso do y, como nós buscamos a equação de uma reta, lembrem que a equação da reta, num certo momento, inicialmente, nós simplesmente fizemos a busca e não justificamos o porquê. E agora nós temos esse porquê, porque faz parte do intervalo, ou seja, nós vamos pegar aqui de 0 até essa equação da reta, dada por 6 menos 2x. Então, esse é o intervalo superior. Então, 6 menos 2x. 6 menos 2x. 9/4 na raiz vai gerar, então, já colocando 2 em evidência aqui, nós vamos ter 2 que multiplica 3y menos xy. Y também poderia ter sido colocado em evidência. Raiz de 9 é 3. Raiz quadrada de 4 é 2. E nós temos dy dx. Agora vamos nos encarregar desta integração múltipla. E um pouquinho antes de realizarmos a integral, vamos preparar mais um pouco esta expressão, simplificando o 2 com o 2 e, na sequência, ainda colocando y em evidência, que vai nos levar à integral de 0 até 3, para a integral de 0 até 6 menos 2x. E colocando y em evidência e destacando aqui o 3, nós vamos ter, então, 3 menos x, uma vez que estamos, entre aspas, tirando o y aqui de dentro dos parênteses, 3 menos x, vezes o número 3, vamos colocar aqui na frente, e vezes o y que colocamos em evidência, dy dx. E agora vamos realizar a integração interna. Como nessa integral vamos integrar y, 3 vezes 3 menos x será constante. Não precisamos carregar junto na integração. Podemos deixar onde ela está. E então vamos destacar só a integral de 0 até 6 menos 2x para y dy. E a integral de y dy, vamos lembrar que vai obedecer a integral de u elevado a n du, ou seja, u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, mais uma constante c de integração, se nós não estivéssemos trabalhando com uma integral definida. Logo, a integral aqui vai ser y ao quadrado sobre 2 no intervalo de 0 até 6 menos 2x. E aqui vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo, que nos garante que a integral, vamos até mostrar isto mais abaixo, a integral de uma função de y dy poderá ser expressa no intervalo de a até b por f de b menos f de a. E é o que nós faremos na sequência. Então, vamos aplicar o teorema. F de b será justamente f de 6 menos 2x. Ou seja, vamos substituir 6 menos 2x elevado ao quadrado sobre 2 e menos o 0 ao quadrado
sobre 2. Podemos melhorar mais um pouquinho a nossa expressão, escrevendo aqui, novamente 2 em evidência, resultando em 3 menos x e ao quadrado sobre 2. Lembrando que aqui nesta parcela, 0. Bem, vamos levar esta expressão que encontramos agora para a integral original dupla. Então, vamos lá. Então, só separar aqui e fazer a integral de 0 até 3 agora. E lembrem que nós tínhamos 3, que multiplica 3 menos x, que foi deixado em suspenso enquanto integrávamos y. E que vai multiplicar justamente a integral de y que já encontramos. Ou seja, nós temos 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 menos x ao quadrado sobre 2. Aqui cabe mais uma simplificaçãozinha. Nós podemos dividir 4 por 2, resultando em 2. E 2 vezes 3 gerará 6, que multiplica a integral de 0 até 3 para 3 menos x vezes 3 menos x ao quadrado resultará em 3 menos x ao cubo dx. E agora caímos mais uma vez na integral de u elevado a n du. Lembrando que nós temos que ter a derivada de u. Como nós conhecemos aqui a nossa função u, que é dada por menos x, uma vez que 3 derivada vai ser 0, a derivada de u vai ser menos dx. Como o menos não está presente, nós completamos com o menos aqui e completamos com o menos aqui, podendo agora fazer a integração. E o resultado integral vai ser menos 6, que multiplica u, ou seja, 3 menos x, elevado a n mais 1. 4 sobre n mais 1, 4. E isto tudo lembrando que está no intervalo de 0 até 3. Mais uma vez, poderemos agora utilizar o teorema fundamental do cálculo. Simplificando o numerador por 2 e denominador por 2, obteremos então como continuidade aqui menos 3 meios, que multiplicará. Como nós faremos f de b, f de 3, menos f de a, f de 0, vamos substituir então essas expressões com 3 menos 3 a quarta sobre 4. Nesse caso aqui nós já fizemos uma simplificação, então não há necessidade de escrevermos sobre 4. E na simplificação nós escrevemos o 2 aqui. Então é só 3 menos 3 a quarta e menos o f de 0, que é justamente a substituição de 0 em x, ou seja, 3 menos 0 a quarta. Mais um pouquinho ainda, nós temos menos 3 meios, que multiplicará. 3 menos 3, 0 a quarta é 0. E menos 3 a quarta, 81. Fazendo menos 3 vezes menos 81, resultará em mais 243 sobre 2. E este é o resultado da integração que estamos buscando, ou seja, a integral da superfície destacada na questão. Ok, galera? Então, com esse resultado, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!